Nos últimos tempos, algumas pessoas têm afirmado que a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros chegam até mesmo a chamar de bibliólatras, aqueles que amam as Escrituras, que estudam-nas diariamente, que fazem delas a sua regra de fé. O argumento normalmente apresentado é este: Cristo é a palavra de Deus, a Bíblia não. À primeira vista, essa afirmação parece espiritual, mas será que ela corresponde ao ensino das Escrituras? Em vez de recorrer à filosofia, à tradição ou à opinião de qualquer líder religioso, faremos uma pergunta simples: o que a própria Bíblia afirma sobre si mesma? Se Deus realmente falou por meio das Escrituras, elas mesmas responderão a essa questão. Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Escrituras em Contexto. Aqui nos dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O nosso propósito, como você já sabe, não é promover doutrinas ou dogmas denominacionais, nem contestar ou ofender qualquer crença religiosa. Caso alguns dos conceitos apresentados nesta aula sejam diferentes daquilo que você aprendeu ou acredita, peço que acompanhe o estudo com espírito de reflexão e análise das Escrituras. Nosso objetivo é buscar a verdade revelada por Deus e permitir que a própria Bíblia explique a Bíblia. Cremos que Deus deseja nos ensinar por meio da sua palavra, pois ela é a fonte segura de orientação para a vida cristã. Que este estudo fortaleça sua fé, amplie seu conhecimento das Escrituras e aproxime você cada vez mais de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo. Vamos ao primeiro argumento. A Bíblia não é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. É verdade que Jesus é chamado de o Verbo, ou a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras versões da Bíblia, lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 19, 13, lemos: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Nenhum cristão discorda disso, obviamente. Entretanto, a Bíblia jamais afirma que somente Cristo pode ser chamado de Palavra de Deus. Na verdade, ela também chama de Palavra de Deus aquilo que Deus revelou por meio das Escrituras. Não existe oposição entre Cristo e as Escrituras. E por quê? Porque as Escrituras revelam Cristo. Quando repreendeu os fariseus, Jesus declarou lá em Mateus capítulo 15, versículos de 3 a 16. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, agora vejam bem, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esses versículos soam mais atual do que nunca, não acho? Pergunto: qual era essa palavra de Deus mencionada por Jesus? Respondo: o mandamento escrito. Jesus estava se referindo à Bíblia, que naquela época era o Antigo Testamento. Ele estava falando sobre o mandamento de honrar pai e mãe, registrado lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, Jesus chama um texto escrito do Antigo Testamento de palavra de Deus. No relato de Marcos, capítulo 7, versículo 13, observamos a mesma coisa: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Mais uma vez, Jesus identifica os mandamentos escritos como sendo a palavra de Deus. Perceba outra declaração de Jesus em Mateus 22, 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus estava citando Êxodo capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte:
Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Reparem no detalhe. Os judeus estavam lendo um livro do Antigo Testamento, Êxodo, escrito por Moisés. Perceberam como Jesus considerava as Escrituras? Vejamos mais uma vez só a parte final do versículo 32. Não tendes lido que Deus vos declarou? Para Cristo, quando a Escritura fala, Deus fala. Talvez uma das maiores declarações de Jesus sobre a autoridade da Bíblia esteja em João 10,35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Perceberam? Portanto, a Bíblia não é apenas um livro importante, não é apenas um registro histórico. Segundo Jesus, ela possui autoridade divina. E tem mais. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja a conclusão. As Escrituras tornam o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo não diz parcialmente preparado. Ele não diz quase completo. Ele afirma que as Escrituras equipam plenamente o servo de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia foi escrita por homens, e isso é verdade. Porém, há algo muito importante a ser levado em consideração. Na sua segunda carta, Pedro elucida essa questão, dando-nos a garantia de que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e, por conseguinte, é a palavra de Deus. 2 de Pedro 1, 20, 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, agora vejam bem, movidos pelo Espírito Santo. Os escritores bíblicos não registraram opiniões pessoais, eles falaram da parte de Deus. Veja como Paulo chama as Escrituras em Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A expressão oráculos de Deus refere-se às revelações divinas confiadas ao povo judeu, isto é, às Escrituras do Antigo Testamento. Passemos ao segundo argumento. A igreja primitiva não possuía o Novo Testamento. É o que dizem. Bom, é verdade que os primeiros cristãos ainda não possuíam um único volume encadernado, chamado Novo Testamento. Claro que não. Mas isso não significa que não possuímos escritos apostólicos. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século e passaram a circular entre as igrejas ainda no primeiro século. As cartas eram copiadas, compartilhadas e lidas publicamente. Paulo ordenava a leitura pública de todas as suas cartas. Lá em 1 Tessalonicenses 5,27 fala: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E lá em Colossenses 4,16 lemos: e uma vez lida esta epístola, esta carta, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Note que as igrejas compartilhavam os escritos apostólicos. O livro de Apocalipse também deveria ser lido publicamente. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, lemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A leitura pública das Escrituras fazia parte da vida da igreja. Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das Escrituras.
Esse talvez seja um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Pedro se refere às cartas de Paulo com a seguinte declaração, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E depois ainda Pedro acrescenta no versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Reflita cuidadosamente. Por acaso Pedro distingue as cartas de Paulo? De forma alguma. Ele as coloca na mesma categoria das demais escrituras. Isso demonstra que já no primeiro século os escritos apostólicos eram reconhecidos como escritura. Bom, agora nós chegamos ao terceiro argumento. Somente Jesus, e Ele só é a palavra de Deus. Vamos lá. Se alguém pudesse falar apenas com sua própria autoridade, obviamente, claro que esse alguém seria Jesus. Disso ninguém duvida, é óbvio. Entretanto, observe como ele respondia às controvérsias. Durante a tentação no deserto, diante do próprio Satanás, Jesus respondeu 3 vezes a expressão está escrito. Primeiro, vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus poderia simplesmente dizer, eu sou a palavra, mas preferiu responder citando as Escrituras. Ao longo de seu ministério aparecem repetidamente expressões como, está escrito, nunca lestes, não tendes lido, como está escrito, era necessário que se cumprisse a Escritura. Cristo nunca colocou as Escrituras em oposição à sua própria pessoa. Ao contrário, ele continuamente apelava para elas como autoridade final. E isso tem uma razão de ser. Isso se dá porque as Escrituras conduzem a Cristo. Você já ouviu alguém dizer, não devemos seguir a Bíblia, devemos seguir a Jesus? Não se preocupe em responder a essa pessoa, porque o próprio Jesus já respondeu essa questão. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu ficaria muito feliz se as pessoas entendessem só uma coisa, coisinha apenas. As Escrituras não competem com Cristo, elas apontam para Cristo. Depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu a 2 dos seus discípulos que estavam indo a Emaús e perguntou a eles qual era o assunto que falavam, e eles relataram a crucificação, que eles esperavam que fosse Jesus quem havia de redimir a Israel, mas que agora estava em dúvida porque já era o 3º dia após a morte de Cristo. E Jesus respondeu em Lucas capítulo 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que as profecias disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mais adiante, no versículo 44, ele afirmou, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como os apóstolos anunciavam Cristo depois de tudo isso? Depois da ascensão de Jesus, surge uma pergunta natural, que era exatamente o comportamento dos apóstolos. Eles já tinham aprendido, convivendo com Jesus,
já tinham tido o testemunho de Jesus após a sua ressurreição e eles agora precisavam pregar adiante isso aí. Então, como é que os apóstolos convenceram milhares de pessoas de que Jesus era realmente o Cristo? Eles apelaram para uma tradição secreta, para revelações particulares, para sua própria autoridade, ou eles recorreram às Escrituras? A resposta da própria Bíblia é clara. Os apóstolos anunciavam Cristo explicando e demonstrando as Escrituras. Lá em Atos 17, versículos 2, 3, lemos: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Reparem nesse ponto. Paulo não pediu que acreditassem simplesmente porque ele era apóstolo. Ele abriu as Escrituras, ele expôs as Escrituras, ele demonstrou pelas Escrituras seu fundamento era a palavra escrita. E não era só Paulo, não. Apolo também convencia pelas Escrituras. Lá em Atos 18, 28, lemos: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Mais uma vez, não vemos outro fundamento. A prova apresentada era a Escritura. Em Roma, Paulo continuou usando as Escrituras. Mesmo preso, Paulo permaneceu utilizando exatamente o mesmo método. Lemos isso em Atos, capítulo 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, eles fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Pensem nisso. Lei de Moisés, profetas, ou seja, as Escrituras, no Antigo Testamento. Era nelas que Paulo fundamentava sua mensagem. Paulo resume a mensagem cristã em uma das declarações mais importantes do Novo Testamento, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 3 a 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que Paulo não apenas anuncia a morte e a ressurreição de Cristo, ele faz questão de afirmar que tudo aconteceu conforme as Escrituras. Um detalhe muito interessante aparece logo após a pregação de Paulo nas cidades de Bereia, Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse texto merece nossa atenção. Os bereanos não foram elogiados por aceitarem automaticamente o ensino de Paulo. Também não foram repreendidos por examinarem sua pregação indo conferir nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, se o que Paulo estava dizendo era correto. Não, ao contrário, foram chamados de mais nobres, justamente porque verificavam tudo à luz das Escrituras. Isso demonstra que nem mesmo a autoridade apostólica dispensava o exame da palavra de Deus. Interessante é que o próprio Jesus ensinou esse método. Mais tarde, depois da conversa com aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, estão lembrados? Jesus apareceu diante dos discípulos que estavam reunidos. Lá em Lucas, capítulo 24, de 44 a 45, nos fala: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Note a beleza desse ensino. O próprio Cristo ressuscitado conduziu seus discípulos às Escrituras e não às tradições, para fortalecer-lhes a fé. Como vimos, toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus, nosso Salvador. Jamais existe oposição entre Cristo e a Bíblia. Deixe-me finalizar agora a nossa aula com o seguinte. Ao examinarmos todos esses textos, encontramos um padrão impossível de ignorar.
Jesus apelava continuamente às Escrituras, os apóstolos pregavam pelas Escrituras, as igrejas liam publicamente as Escrituras, os cristãos conferiam o ensino pelas Escrituras. As Escrituras eram chamadas de Palavra de Deus, Oráculos de Deus, Escrituras inspiradas, revelação dada pelo Espírito Santo. Portanto, ler a Bíblia, estudá-la diariamente, submetendo nossa fé ao seu ensino, não é idolatria. A Bíblia jamais ensina que amar as Escrituras seja idolatria. Ao contrário, ela afirma que as Escrituras são inspiradas por Deus, segundo Timóteo 3,16. Que Deus fala por meio delas, Mateus 22:31, que elas são a palavra de Deus, Mateus 15:6, Marcos 7:13, que elas não podem falhar, João 10:35, que elas conduzem a Cristo, João 5:39, que elas equipam completamente o homem de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, e que foram produzidas por homens movidos pelo Espírito Santo, 2 de Pedro 1:21. Por favor, não deixem de conferir esses textos de cada afirmação acima. Façam como os bereanos, não precisam acreditar no que estou dizendo. Idolatria, irmãos, é atribuir a qualquer criatura, instituição ou tradição a honra e autoridade que pertence exclusivamente a Deus. Isso é que é idolatria. Vou repetir. Idolatria é atribuir a qualquer criatura, instituição ou tradição a honra e a autoridade que pertencem exclusivamente a Deus. A Bíblia jamais convida o homem a adorar um livro. Você jamais verá um crente ajoelhando-se diante de uma Bíblia como se ela fosse divina. Jamais verá um cristão orando a Bíblia ou pedindo que ela interceda por ele diante de Deus. E nunca, mas nunca mesmo, você verá um crente dirigir à Bíblia atos de culto que são devidos exclusivamente a Deus. Não. Amados, as Escrituras não existem para substituir Cristo. Elas existem para conduzir-nos até Ele. A Bíblia convida todos os homens a conhecerem, amarem e seguirem a Deus que decidiu revelar-se por meio de sua palavra escrita e de forma suprema por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Como escreveu o apóstolo João, lá em João, capítulo 20, versículo 31. Estas coisas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, Senhor Jesus. Se este estudo foi edificante para você, não esqueça, de inscrever-se no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo e ajudar outras pessoas a se voltarem para Deus. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Aproveite também para deixar seu comentário e sugerir temas para os próximos estudos. Será uma alegria ler sua mensagem e, quem sabe, abordar o assunto que você sugerir em uma próxima aula. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo estudo.